Muito boa noite para você. Hoje é dia 19 de setembro de 2025. E na liturgia de hoje, o Salmo, que é o Salmo 48, na tradução da Bíblia Ave Maria, nos diz assim: Escutai, povos todos, atendei todos vós que habitais a terra, humildes e poderosos, tanto ricos como os pobres. Dirão aos meus lábios palavras de sabedoria, e o meu coração meditará pensamentos profundos. Ouvirei atento as sentenças inspiradas por Deus. Depois, ao som da lira, explicarei meu oráculo, porque ter medo nos dias de infortúnio, quando me cerca a malícia dos meus inimigos? Eles confiam em seus bens e se vangloriam das grandes riquezas. Mas nenhum homem a si mesmo pode salvar-se, nem pagar a Deus o seu resgate. Caríssimo, é o preço de sua alma. Jamais conseguirá prolongar indefinidamente a vida e escapar da morte, porque ele verá morrer o sábio, assim como o nécio e o insensato, deixando a outrem os seus bens. O túmulo será sua morada eterna, sua perpétua habitação, ainda que tenha dado às regiões inteiras o seu nome. Pois não permanecerá o homem que vive na opulência. Ele é semelhante ao gado que se abate. Este é o destino dos que estultamente em si confiam. Tal é o fim dos que só vivem em delícias. Como um rebanho serão postos no lugar dos mortos. A morte é seu pastor, e os justos dominarão sobre eles. Depressa desaparecerão suas figuras, a região dos mortos será sua morada. Deus, porém, livrará minha alma da habitação dos mortos, tomando-me consigo. Gente, e na liturgia de hoje, no Evangelho, ele vai dizer exatamente que nós, na leitura de hoje, na primeira leitura da liturgia de hoje, que é na carta a Timóteo, vai dizer exatamente que nós viemos a esse mundo sem nada e nós voltaremos sem nada. E que a gente deve contentar-se em ter o alimento e a vestimenta do dia. Dizendo exatamente que a gente coloca nossas preocupações muitas vezes porque eu preciso de coisas. E a gente gasta os nossos dias em uma corrida desenfreada por coisas. E aí a gente se enche por fora de excessos, mas por dentro a gente permanece vazio. Mas por dentro existe a sensação de que nunca será o suficiente. E aí a gente começa a não ter tempo com a família porque eu preciso trabalhar. A gente não tem tempo para Deus porque eu preciso trabalhar. Eu não posso ir na missa hoje porque eu tenho que fazer sobre isso, sobre aquilo. E Deus vai ficando lá no canto, quando na verdade tudo o que nós precisamos está no Senhor. E aí quando lá na primeira leitura Timóteo diz exatamente que nós viemos sem nada e que nós partiremos desse mundo sem nada. Aqui o salmista também ele vai dizer, e às vezes a gente costuma dizer, mas fulano não segue a Deus, não serve, tem tanto. E aí parece que ele é tão abençoado. Será que de fato é? É sobre a bênção desse tempo terreno que o ladrão pode vir e roubar? É sobre a bênção desse tempo terreno que eu posso morrer a qualquer hora e vai ficar para outra pessoa? Mas e a minha alma? E o meu espírito? Porque quando a gente começa a olhar para a nossa própria essência e descobre esse Deus maravilhoso que habita dentro de cada um de nós, a gente consegue olhar para o outro também. Ao contrário, quando eu me preocupo com o meu, eu já não vejo a minha essência e eu não posso enxergar o meu irmão mais também. Mas o salmista ele é muito enfático em dizer exatamente que Deus verá morrer o sábio e Deus verá morrer também os insensatos. E todos descerão à mansão dos mortos. Mas a mansão dos mortos será a morada eterna daqueles insensatos, mas os sábios, os que se confiaram ao Senhor, ele os tomará consigo. É sobre isso, meu irmão. Às vezes, quando a gente vê algumas leituras, fica parecendo, nossa, mas Jesus parece que sempre ele fala contra a riqueza, né? Mas é contra o apego. Hoje eu fui devolver um livro que uma irmãzinha tinha me emprestado, e eu estava com vergonha, porque eu falei, irmã, me fala o valor do livro, que eu preciso te mandar o Pix. Porque eu li o livro, mas ficou dentro da minha bolsa, a garrafa de água derramou, acabou danificando a borda do livro, né? Dava para continuar lendo, mas danificou a borda do livro. O livro novo, eu peguei ele ainda embalado. E aí eu falei para ela, ó, eu já li, vou te devolver aqui, mas você me manda o Pix, que aí eu te mando o valor. Ela falou, pensa numa pessoa que não se apega a nada. Eu não tenho um livro preferido, que se não eu emprestar e não me devolver, tá tudo bem. Eu não tenho caneca preferida, que se quebrar eu vou morrer por causa disso. Eu não tenho jogo de talheres. Eu não me apego a nada. E aí ela abriu o livro e falou assim, olha aqui, dá pra ler ainda? Falei, não dá pra ler.
mas é porque danificou. E aí eu peguei novo. Ela, não me importa. E ela falou isso antes do evangelho. E aí depois, quando veio o evangelho, eu fiquei me lembrando, às vezes, não posso usar isso, porque isso aqui é só para uma ocasião especial. A ocasião especial é hoje. É a vida, é agora que está acontecendo. Não porque a comida gostosa é aquela na hora que você faz um grande dia, tem um sabor diferenciado, mas comida boa é aquela que alimenta a nossa fome. E a gente, ao invés de fazer uma oração de agradecimento, a gente vive na oração da murmuração. E a gente não vive o tempo presente porque a gente fica preso lá no futuro que pode nem acontecer. E a gente corre atrás de coisas que enchem por fora, mas que por vazio não são capazes de preencher, que é somente a presença do Senhor quem faz. Então é sobre isso, irmão. É sobre se colocar na presença do Senhor e começar a ser grato pelas pequenas coisas, que na verdade de pequena não tem nada. É a gente que olha e fala, mas isso aqui... Quantas vezes a gente reclama do café da manhã? Aí quando você chega no terminal, tem uma pessoa revirando lixo, comendo o resto de alguém que já está misturado no lixo. Nem sabe de quem era. Estava dentro do lixo, era para ser descartado. Então que nós tenhamos esse espírito de nos apegarmos ao Senhor. De que seus ensinamentos salutares sejam de fato o que mova a nossa vida. Mova-nos de dentro para fora. Que o homem interior sobressaia e que ele possa mostrar ao homem exterior a beleza que é permanecer no Senhor. E nós só podemos fazer isso com a ação. Cheios da graça de Deus, movidos pelo seu Santo Espírito. E aprendamos também de Maria, de Nossa Senhora, que confiou tudo a Deus. A sua vida, o seu futuro, o caminho do Calvário, a confiança na ressurreição. A palavra não fala, você não vê Maria falando, reclamando, não, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Não. Ela confiou, ela entregou o seu tudo. Que nós possamos também entregar o nosso tudo ao Senhor e sermos gratos todos os dias pelas bênçãos incontáveis que não têm fim em nossa vida. Que Deus abençoe.